Vocês estão felizes, pessoal? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, é uma alegria poder contar com vocês. Para quem está nos nossos grupos do WhatsApp, eu gerei uma expectativa essa semana, está piscando a luz aqui. Eu gerei uma expectativa grande para o pessoal, porque enquanto eu estava lá, esses 3, 4 dias na Dunamis Farm, a gente começou a receber algumas palavras, e daqui a pouco vem o pastor Theo, e ele começa a orar, e mais alguns pastores, eles vêm e começam a orar por mim, eles começam a entregar a cidade de Curitiba e o Paraná, para aquilo que os movimentos vão fazer. E eu não vou colocar isso só condicionado à minha vida, porque eu acredito que Deus, Ele quer salvar Curitiba, Deus, Ele quer transformar Curitiba, Deus, Ele quer incendiar Curitiba através da sua vida, amém? Amém. Galera, eu gosto de vocês falando, tamo junto. E para isso acontecer, eu estava voltando de viagem, e eu comecei a pensar em algumas coisas, e eu comecei a ler alguns versículos da Bíblia, comecei a conversar com alguns pastores, e me veio uma frase: Jesus in the house. E daí eu falei, caraca, legal, né? E quando me veio essa frase, Jesus in the house, o Espírito Santo, ele começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar, Otto, quantas casas, quantos lugares, quantas pessoas que nós vemos que Jesus não está in the house. Daí eu falei, caraca, como assim, Deus? Quantas pessoas do teu lado, quantas pessoas no teu ministério, quantos familiares teus, que falam que servem Jesus, mas não necessariamente Jesus está com eles. Porque quando a gente vai para Mateus, a gente começa a ver que muitas pessoas chegarão e falarão assim, mas em teu nome eu fiz, em teu nome aquilo, isso e aquilo, e daí Jesus fala, não cara, eu não te conheço, porque simplesmente não entendeu alguns princípios. E hoje eu quero te dar algumas senhas, eu quero te dar algumas chaves. O pessoal da luz, se pudesse, só acender um pouquinho da luz, só para eu ver eles, não estou vendo só esse pessoal bonito que está aqui na segunda, terceira, primeira fileira. E eu comecei a conversar com Deus, e Deus, Ele começou a me dar algumas passagens bíblicas, que a gente começa a ver que Jesus, Ele entra na casa das pessoas, e Ele traz uma mudança. Vai dar certo, pessoal. Quer desligar tudo e deixar só o meu ligado? Não tem problema. O diabo está tentando o vaso, mas não vai conseguir. É que a mensagem é muito boa, vocês não estão ligados. Otto, mas não achei a mensagem tão boa assim. Então já vou falar, Jesus veio, morreu, ressuscitou, e você faz parte disso, amém? Já valeu, estou vindo aqui, com certeza. Pessoal, a primeira história que eu quero falar para você são sobre os amigos de fé. Cara, se você nunca veio aqui, e é a tua primeira vez que você está vindo aqui hoje, foi porque alguém te convidou, ou porque você viu nas nossas redes sociais. E se alguém te convidou, pode ter certeza que esse teu amigo é um amigo de fé. É meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Pessoal, eu queria ler com vocês, para começar, Marcos 2, do 1 ao 5, e vem comigo e presta atenção. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava em casa, Jesus in the house. Então, muita gente se reuniu ali. Em outras versões falam, uma multidão se reuniu ali. Primeira coisa que eu quero falar para você é que se Jesus está na casa, Jesus atrai multidões. Se Jesus está na casa, Jesus atrai pessoas. Não é dinheiro que atrai pessoas, não é famosos que atrai pessoas, não é pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram que atrai pessoas. Quem atrai pessoas é Jesus. Se você veio aqui hoje, eu espero tremendamente que você foi atraído por Jesus, porque Jesus está na casa, amém? Glória a Deus. Na sequência ele diz assim, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Palavra é pão. Aonde tem pão fresco, tem fila. Amém? Já foi naquela padaria que você fala, cara, aquela padaria é boa, e antes de abrir o pessoal sabe que aquele primeiro pão quentinho, aquela primeira revelação, aquele primeiro que você fala, cara, que pão quentinho, você já chega em casa com ele quentinho, coloca o queijo, já faz até o tss. Não, tô brincando. Mas, cara,
quando tem pão fresco, tem fila. Então o que acontecia? A palavra atraía as pessoas. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Era um paralítico e 4 amigos. Guarde bem, um paralítico e 4 amigos. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram da parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura, da onde eles fizeram, no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Cara, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a multidão atrapalhava aqueles 4 amigos a levar o paralítico. Cara, quantas vezes a gente vê a multidão que está na igreja e começa a atrapalhar as pessoas que querem chegar até Jesus? Quantas vezes a gente vê a multidão que está na igreja e o cara começa a te encher o saco para você ver um vídeo durante uma mensagem, e naquele momento aquela mensagem ia mudar a sua vida? Sabe, quantas vezes a gente vê pessoas que a multidão acabou atrapalhando a chegada daquela pessoa até Jesus, mas quando Jesus ele tem um propósito na sua vida, quando ele tem um propósito na sua casa, quando ele tem um propósito com você, não tem multidão que te impeça até chegar até Jesus, porque Jesus ele é acessível a todos, amém? E é esse Jesus que nós servimos. E quando os 4 amigos, eles chegam com um paralítico, a primeira coisa que vem na minha mente é o número 5. Só que o número 5 ali, ele estava simplesmente desmoronando. O 5º elemento, a 5ª pessoa, ela estava simplesmente debilitada. Ela estava sem os seus amigos ali. E o 5 fala na Bíblia sobre graça. O número 5 na Bíblia é graça. E a única pessoa que podia reestabelecer a graça naqueles dias era Jesus. Amém? Acho que vocês não entenderam. Cara, imagina comigo. Aqueles 4 caras, eles estavam levando simplesmente uma mensagem. Aquilo que o diabo roubou no Éden, só Jesus pode restaurar. Graça, favor imerecido de Deus. Amém? Cara, só Jesus pode restaurar aquilo que a gente perdeu. Cara, por mais que você não consiga ver muitas vezes aquilo que Jesus tem para você por causa das multidões, por aquilo que as pessoas estão falando, cara, o que você está fazendo com uma maca aqui? Cara, vocês são loucos, vocês estão subindo no teto. Ei, Jesus está na casa, e se Jesus está na casa, eu sei que tem cura e perdão de pecados. Ei, antes de Jesus te curar, Ele quer te perdoar. Por isso que eu falo para você hoje, independente daquilo que você fez, você já é perdoado, porque quando aqueles meninos, eles descem ali, e ele fala bem assim, ei, pela fé de vocês, não é pela fé do paralítico, comece a andar com pessoas que têm mais fé do que você, porque daqui a pouco você chega, você fala para o seu amigo o seguinte, ei, meu sonho é tocar no Rock in Rio uma música gospel, daí o cara fala, mano, isso aí é mó zoado, não vai dar certo. Você fala, mano, mas esse é meu sonho. Se você andar com pessoas que não sonham com você, você não vai conseguir ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jesus, Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas para Ele acelerar esse processo, você precisa andar com amigos de fé. Amém? Cara, comece a andar com pessoas que vão te impulsionar, pessoas que têm tanta fé, que Jesus vai olhar e falar bem assim, cara, a cura é para você, mas você está recebendo essa cura porque todos os teus amigos tinham fé que você ia receber. Cara, eu vou contar uma breve história para você que aconteceu comigo. Eu fui viajar ano passado, eu fui para Israel. Cara, cidade linda, maravilhosa, mas eu fui na pior semana do ano. Fui eu e um grupo de pastores, alguns empresários juntos, e foi muito legal, Deus fez várias conexões ali. Cara, e num certo momento a gente falou, cara, saímos do culto, vamos sair comer? Vamos. Só que a gente não sabia que naquele dia era o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o ano novo judaico. E daí os caras, eles fazem, eu não estou brincando, depois procura na internet, dá um Google aí. Yom Kippur é quando milhões de pessoas caminham pela Via Dolorosa
fazendo uma procissão lá, que é uma parada judaica. Só que, aonde a gente ia, estava dando pelo Waze para a gente ir pela Via Dolorosa. Eu falei, já vamos conhecendo ali, já caminhar com uma cara de triste, né? Jesus caminhou por aqui. Daí, mas Jesus ressuscitou, então cara de feliz. Daí, cara, a gente caminhando, daqui a pouco eu estava com a minha pochete, pagando de estiloso, que não era. Daí, cara, puxei, quando eu senti alguém batendo atrás, eu puxei a pochete para frente. Quando eu puxei, estava vazia. Nela tinha simplesmente a minha carteira, o meu dinheiro e o meu passaporte, com o visto. Eu falei, Deus, dinheiro eu posso perder, tem amigo que vai emprestar, né? A carteira eu faço um novo documento, mas e o passaporte? Cara, daí daqui a pouco eu olhei para o lado assim, a carteira ela estava tipo, no cantinho eu já peguei, eu falei, cara, vou começar a olhar para o lado aqui. Estava sem dinheiro já, e eu não achava o bendito passaporte. E daqui a pouco era um formigueiro, era tipo assim, você já viu o filme do Rei Leão? Que vem os touros pulando assim, e o Simba tem que sair correndo para o lado? Essa cena que veio na minha cabeça, tive que ir para o lado e ficar olhando, eu tentava andar, não dava. E eu estava com um amigo meu, o Felipe, que pregou aqui algumas semanas atrás. Eu falei, Felipe, já era, mano, vocês vão embora, eu vou precisar ficar aqui no consulado brasileiro, só que estava o meu visto americano, agora eu tenho que explicar para o visto americano, que está aqui, não sei o que, e não, você foi lá e vendeu, e começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, Jesus, e agora? Daí o Felipe olhou para mim e falou, Otto, fica calmo, vamos orar, vai dar certo. Eu falei, Felipe, não tem como dar certo, irmão. A gente está com milhares de milhões de pessoas passando aqui, não, já era. Daí ele, Otto, vai dar certo, vai dar certo. E daí depois ele me contando, ele falou, mano, eu não tinha certeza nenhuma, mas eu tinha que acalmar um dos dois, melhor que fosse você. E a gente continuou caminhando, tentando voltar, ele falou, mano, não vai dar para voltar, continua descendo a rua, lá na frente tem uma bifurcação, a gente volta pela rua de trás e começa o trajeto inteiro de volta, para ver se o cara que roubou, jogou do lado e já era. Beleza, nesse tempo que a gente perdeu ali conversando, a gente voltou para o fluxo e continuou. Quando a gente continuou caminhando ali, daqui a pouco eu fui virar para o lado, e ele olhou para o lado que não tinha para onde virar, ele olhou para a parede. Só que quando ele virou para a parede, ele viu um policial e uma judia entregando um passaporte na mão do policial. E ele deu um grito, Otto, achei teu passaporte. Cara, eu saí correndo assim, louco. Imagina que o policial dos Estados Unidos já é bravo, o israelense é pior ainda. Eu fui, peguei da mão dele, puxei, estava tão afobado, eu olhei, falei, cara, é o meu passaporte. Eu falei, it's me. Daí a mulher olhou assim, it's a miracle, o que seja, né? É um milagre. Cara, você só, para você pode ser nada, mas imagina eu ficar lá, talvez eu correria o risco de nunca mais ter o meu passaporte americano, porque, não, vai que você vendeu pro Islã lá, não sei, da vida, não sei o que os caras iam pensar. E o meu coração, eu falei, mano do céu, se eu não voltar para casa, além de voltar 10 dias depois, chego em casa, a mulher bate em mim, tô brincando. E daí o que aconteceu? Cara, se o meu amigo, ele não tivesse fé naquele momento, talvez eu teria desistido. Talvez não teria voltado e perdido 10 minutos, que daria os 10 minutos para a mulher chegar lá na frente, e a gente no mesmo instante olhar para a mulher e achar o negócio, achar o passaporte. Então, tenha amigos que vão te evoluir na fé, tenha amigos que vão te fazer crescer na fé, tenha amigos que vão te instigar na fé, tenha pessoas que andem com você, e não são aquelas pessoas que vão falar bem assim, não mano, vamos para o rolê. Daí no rolê tem um narguile, no rolê tem um cigarro, no rolê tem uma bebida, no rolê tem alguma parada, e você vai falar, cara, não é essa galera que eu devia estar andando. E se amanhã ou depois, se estiver dando esse rolê, você vai lembrar disso que eu estou falando para você. Cara, você é a média das 5 pessoas que você anda e você ouviu isso a vida inteira. Se você está sendo hoje isso aí, cara, é porque você não está andando com teus amigos de fé. E se eu posso te dar um conselho, cara, chame esses amigos para andar com você, porque esses amigos, muitas vezes, são quem trazem Jesus para casa, e essa é a primeira casa que eu queria falar com vocês, amém? Está dando para entender? Jesus in the house. Segunda casa, cara, essa casa aqui, não vou cantar porque você está aqui, você vem depois e...
Lucas 19, 2 e 4. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Como Zaqueu. Gostou dessa? Aí sim. Eu sei que você está sorrindo aí por baixo da máscara. Dá um sorriso para mim. Dá um sorrisinho. Então tá bom. Ah, boa. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Já começa aí que o cara está envolvido em política, e daí a pessoa fala, não, mas o cara está na política, tudo errado. Cara, se a igreja se calar na política, o mundo vai ter voz. Se a igreja se calar na tecnologia, o mundo vai ter voz. Se a igreja se calar na música, nas artes, no futebol, o mundo vai ter voz. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Toma que é de graça. Ele queria ver quem era Jesus. Então o primeiro são os amigos que trazem, o segundo é aquele que procura Jesus sozinho. Não, Otto, eu quero saber quem é Jesus com a minha experiência. E olha o que acontece. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, baixa autoestima. Ele achava que ele não era capaz, ele achava que ele não era digno, ele achava que ele não merecia ver Jesus. Eu quero falar que você tudo pode naquele que te fortalece, Deus. Cara, se você quer conhecer Jesus, se você quer ter uma experiência com Jesus, se você quer viver algo novo com Jesus, cara, não se diminua, não despreze a sua mocidade, não pense menos de você, mas também não pense mais, saiba quem você é em Cristo Jesus, amém? Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Olha a multidão enchendo o saco de volta aqui, ó. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu. Rapidamente o recebeu com alegria, todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Cara, Jesus está na casa de um pecador. Eu não sei o pecado que você cometeu ontem, o pecado que se cometeu hoje, o pecado que você está planejando cometer amanhã, mas Jesus continua querendo entrar na tua casa, porque não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é porque Ele é santo, porque Ele é justo e porque Ele te ama. Não é pela tua obra. Enquanto você achar, quando ele fala ali que ele subiu numa figueira brava é aquela que tem espinho, é aquela mais difícil de subir, e quando ele sobe, ele acha que é pelo esforço dele, que ele vai conseguir algo com Jesus, e Jesus fala, ei, desce daí que eu quero falar com você, desce daí que eu quero conversar com você, desce daí porque eu quero ir na tua casa. Cara, e muitas vezes eu e você, nós temos um pensamento tão bitolado, um pensamento tão pequeno, e a gente fala, cara, eu não vou conseguir, Jesus não é para mim. E deixa eu falar para você, Jesus ele é para todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida em abundância. É esse Jesus que nós acreditamos. E daí ele fala, eu quero ter a minha experiência. Só que quando ele desce, o que eu acho engraçado é que os caras começam a acusar ele. As pessoas começam a apontar o dedo e falam assim, cara, o que você está querendo ir na igreja? O que você está querendo trazer Jesus para a tua casa? O que você está colocando um louvor para você dormir? Por que você está colocando uma mensagem no YouTube no seu trabalho? É porque, cara, eu quero trazer Jesus para a minha casa, porque Jesus ele muda a minha vida, Ele muda a minha história, Ele muda a minha família. Sabe qual é a senha para você mudar de vida? É você trazer Jesus para perto. E não achar que Ele é algo distante, que eu nunca vou alcançar Ele. Não, você já alcançou, basta você conversar e se comunicar com Ele, porque Jesus, Ele entra na casa daquele que é mais pecador e da casa daquele que é mais santo. Jesus, Ele é para todos. E é essa mensagem que eu e você temos que pregar. Não é uma mensagem para ficar só comigo e com você aqui no Be The Church na quarta-feira e a gente, uau, o culto lá foi maravilhoso. Cara, os moleques destruíram no som. Cara, o pessoal está vindo junto, a banda está vindo junto. Cara, o pessoal lá tem uma mídia maravilhosa. Não é para ficar só aqui. É para que você seja igreja fora da igreja. É para que você promova a justiça lá fora para aqueles que estão sendo injustiçados pelo diabo.
O diabo, ele está escravizando pessoas, porque eu e você não entendemos que Jesus está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança das pessoas que estão lá fora não é bebida, não é balada, não é, cara, qualquer coisa que eles pensam lá. A esperança deles está no lugar errado, porque não apresentaram para eles a esperança da glória. E quando você apresenta a esperança da glória, está em você. Não espere o seu pastor, não espere o seu líder, não espere o seu amigo que é o mais crente do rolê. Cara, sentou no Uber, e aí, brother, já ouviu falar de Jesus? Cara, já fui para a igreja e tal, não sei o que, daqui a pouco o cara está chorando ali. Eu vou contar mais rapidinho, que não estava nem no script. Esses dias eu entrei no carro, o cara falou, não, eu acabei de me divorciar, e agora já era, não adianta eu ir para a igreja. Falei, cara, Jesus é para todos. Jesus, ele te ama. Jesus, ele vem e ele se importa com você, ele se importa com o teu casamento, ele se importa com os teus sentimentos. E daí o cara olhou para mim assim, daí eu falei, eu não estou falando isso para ganhar 5 estrelas, não. Estou falando isso aqui porque, cara, eu acredito nessa palavra que eu estou te dando. E ele olhou para mim e ele falou, cara, ele pediu, não fui eu. Ele falou, cara, ora por mim. E eu fui e orei por ele. E às vezes você fala, nossa, mas para você é fácil, você está pregando aí, quanto tempo, não sei o quê. Toda vez que eu sento no Uber, que eu estou ali, cara, é um desafio, é os 5 segundos de coragem. Eu conto, 1, 2, o que eu vou falar e tal, não sei o quê. E a primeira pergunta é, já foi na igreja? O cara fala, vou na católica, daí você já mede a febre. Não, já fui na evangélica. Não, sou desviado. Daí você vê se você vai reconciliar, se vai salvar, se vai libertar, daí é com você. Mas Jesus precisa entrar na casa deles. Jesus, ele não precisa só entrar na tua casa, porque seria muito egoísmo. Jesus tem que entrar na casa de todo mundo. Amém? Glória a Deus. Está com fome, bebê, não fica assim. Jesus, ele quer entrar na sua casa, não importa o seu passado, não importa os seus títulos, não importa se você é publicano, não importa o que você faz, ele não se importa com o seu pecado, ele não se importa com o povo que vai te acusar, Jesus, ele não se importa com o que as pessoas vão pensar de Jesus por ele estar com você. Jesus, ele se importa com você, com a sua vida e com a sua vida eterna. Amém? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, Otto, não, mas eu sou crente há anos. Otto, eu estou indo na igreja faz tempo. Otto, eu estou caindo num pecado que, é um pecado fácil de resolver aos olhos humanos. Otto, está difícil, eu estou brigando com minha esposa, estou brigando com meu namorado, estou brigando com a minha noiva, estou brigando com... Otto, está difícil. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é, você quer que Jesus entre na sua casa? Porque é aquela velha história, ele é cavaleiro. Eu vi uma pintura de um padre italiano, e ele desenha uma porta sem a fechadura ali. E daí um dia um menino perguntou para ele, falou bem assim, padre, por que você pintou uma porta e ela não tem fechadura? Ele falou, porque essa é a porta do coração do homem. Ele olhou assim, como assim? Essa porta do coração do homem para o lado de fora. Ela só tem fechadura do lado de dentro. Se você abrir a porta do seu coração, quem está fora vai entrar, tanto bom quanto ruim. Então é você que escolhe. E sabe o que é pior, ou melhor? Os olhos são a janela, a porta do que vai entrar no nosso coração. Então o que você está vendo no TikTok, o que você está vendo no Instagram, o que você está vendo no YouTube, o que você está vendo na Bíblia, é a porta que você está abrindo para entrar no seu coração. E é simples, são senhas simples, mas que vão mudar a sua vida. Comece a mudar, comece a brincar com o algoritmo do teu TikTok, do teu Instagram, e para de curtir algumas coisas que você curtia, que você sabe que acionava algum gatilho mental na sua cabeça, para mal. Para de curtir, para de visualizar, tenta passar rápido aquilo ali, depois de 2 semanas, 2, 3 dias, 5 dias que seja, você vai ver que vai começar a passar outras coisas para você. Minha esposa fica brava comigo que eu só vejo, jacaré brigando com cobra. Então, é o que aparece para mim, o pessoal pulando de bungee jump, é o que aparece. Mas
Cara, você vai ver que você vai mudar o algoritmo do teu Instagram, e você vai falar, cara, olha o que eu estava vendo, e olha o que tá... Tinha uma época que minha esposa só queria dançar comigo, então toda hora abrir o Instagram era dança de casal. Acho que eu nunca dancei e fiz a dança com ela, coitadinha, mas tudo bem. Mas para você entender, pessoal, a primeira pergunta é para você. Cara, você quer que Jesus entre na sua casa? Para ele entrar na sua casa, primeiro ele precisa entrar no seu coração de fato. Amém? Lucas 19, 9 ao 10, diz assim: Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Olha que interessante. Ao invés de Jesus ele falar, houve salvação em Zaqueu, ele fala, houve salvação na casa. Por que houve salvação na casa de Jesus? Você precisa conversar com o texto. Você precisa pegar um texto ali e conversar com ele. E daí fala bem assim: Jesus, houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Otto, eu sou o único crente da minha família, não se preocupa, se você é o único crente, Jesus falou ali, porque você é crente, a sua casa vai se salvar, não porque você se salvou e todo mundo vai se salvar junto, não, porque você vai ser a luz para que Jesus entre naquela casa, você vai ser a abertura para que Jesus entre naquela casa, você vai ser o exemplo para que Jesus entre naquela casa, amém? Vai guardando tudo que eu estou falando para vocês, porque no final eu quero fazer um fechamento só para você linkar algumas coisas. A primeira casa onde Jesus estava, na casa de Jesus, ele estava em Cafarnaum. A segunda casa de Zaqueu, ele estava em Jericó. E a outra casa que eu vou falar agora é a casa que ele entrou em Betânia. João 12, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa, Jesus in the house, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Agora vamos pegar aqui Otto, agora você falou sobre o crente que está entrando para a igreja, o cara que quer ter a experiência dele, agora eu quero falar com você que é velho de igreja. Quero falar com você que já vai na igreja faz um time, ou para você que está entrando agora, para você já se policiar por aquilo que vai acontecer lá na frente. Olha o que essa mulher faz, ela pega o bem mais valioso dela, imagina você pega lá do teu salário todo dia, todo mês que cai, você vai pegar 20%, desses 20% você guardou lá durante um ano, e você vai falar, cara, nossa, guardou durante 3, 4 anos, nossa, isso aqui, se eu pegasse e ficasse um ano sem trabalhar, eu conseguia viver com isso. Essa mulher, ela pega um frasco, que equivale a um ano de trabalho, e ela pega o que ela tem de mais valioso. E eu não sei o que você tem de mais valioso. Não sei se é o teu tempo, se é o teu Netflix, se é o teu videogame, se é a tua ida ao shopping, se é o teu namorado, se é... Cara, o que você tem de mais valioso? E você precisa entregar. Eu não sei o que você precisa entregar nessa noite, mas Jesus, ele precisa do teu 100% para ele poder agir na sua vida. E quando você entrega tudo a Jesus, não é como um sacrifício, Jesus, estou entregando tudo. Não, ela entregou tudo porque ela honrava Jesus. Como assim, Otto? Jesus, ele começa a lavar pés, ele começa a falar lá com os discípulos, e daí Pedro fala para ele assim, Jesus, não lava o meu pé. Jesus fala bem assim, se eu não lavar o teu pé, não tenho parte contigo. Então Jesus, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Jesus fala, não, você está limpo, só preciso lavar o teu pé. Primeiro porque Jesus é o cabeça. Ele precisava lavar os pés, falando sobre o ministério, o legado, por onde eles iam, por onde eles caminhariam. Ele falou, eu preciso lavar isso aqui, eu preciso purificar isso aqui. Olha que interessante, eu não sei quanto você lê de Bíblia, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Pelas pisaduras, o que é pisadura? É pegada, aquilo que você vê em desenho lá, o pé grande pisou na neve, deixou aquilo lá é uma pisadura. Quando você deixa uma pisadura, isso vai abrindo um caminho. Jesus, ele veio para abrir um vivo e um novo caminho, e ele fala que ele é o
caminho. Então, se ele é o caminho, ele abre o vivo e o novo caminho, e ele deixa as pegadas, ele fala, ei, além de eu te mostrar o caminho, eu te deixo a pista para você seguir o caminho. E o que ela estava fazendo? Ela estava perfumando o caminho que Jesus ia deixar, enquanto ele descia no inferno, pegava as chaves do inferno, e ele voltava abrindo um vivo e um novo caminho, porque ele deixava um aroma suave. Cara, aquilo que aquela mulher fez foi profético. Às vezes você não entendeu nem o que eu falei aqui agora, e está tudo bem, mas o que aquela mulher ela fez algo profético. E quando você honra a Deus, quando você entrega para Deus aquilo que você precisa entregar, quando você pega aquilo que você tem de mais valioso e quebra e serve a Jesus, a sua casa se enche do aroma suave de Deus. Qual atitude que você precisa ter para que a sua casa tenha aroma suave? Vou te dar 3. Honra. Cara, uma casa que tem honra é uma casa que você vai diminuir 100%, 90% os índices de briga, porque um honra o outro, não rola briga. Só que todo mundo tem que pensar assim. Outra coisa, generosidade. Cara, ela pegou tudo que ela tinha e ela foi generosa. Às vezes bate alguém na frente da tua casa e fala, você tem um pão velho para me dar? Cara, não dá o pão velho, dá o sanduíche que acabou de chegar. Generosidade. Você dá o ordinário. Se você dá o ordinário, você nunca vai ser extraordinário, porque a palavra extraordinário já diz, é extraordinário. Se você entregar o ordinário, você nunca vai entregar o extra, você nunca vai entregar uma milha a mais. Cara, essa palavra essa semana, ela veio na minha mente, eu falei, cara, eu preciso compartilhar tudo isso com eles. Então eu fiz muita propaganda essa semana. Se não está sendo tudo que foi para vocês, mas a minha vida, ela mudou, e eu espero que mude a sua vida também, amém? E ela pegou tudo que ela tinha de melhor, ela pegou a sua melhor oferta, ela pegou o perfume mais caro, um perfume da China, para quem não sabe, e ela lavou os pés de Jesus, uma mulher. E daí os caras falam assim, porque o pessoal quer menosprezar você, né? Tá, Jesus, então fala para ela vender esse perfume e vender para os pobres. Cara, tem coisas que você tem que fazer na tua casa para Jesus, para honrar Jesus. Tem coisas que você tem que fazer para o pobre, para ele aceitar Jesus e ele mudar de vida. Nunca confunda, também não estava no script, a semente com o pão. Tem pessoas que você vai abençoar e aquilo é pão, vai acabar nela, ela vai comer e ela vai falar, nossa, muito obrigado, e daqui a pouco ela vai querer mais. Mas tem pessoas que ela pega a semente, ela planta a semente dá frutos, e dos frutos dão mais sementes. Ela pega os frutos, ela distribui os frutos, e ela continua plantando a semente dos frutos. Pessoas que entenderam a semente do fruto, elas vivem em abundância. Pessoas que comeram do fruto e não usaram a semente, elas vivem talvez uma prosperidade. Prosperidade é não ter falta, talvez ela tenha para o dia. Abundância é você ter pelo menos 5 vezes mais. Se você quer que na tua vida você tenha abundância, seja generoso, seja grato. Não espere você ter muito para dar o pouco que você tem. Amém? São algumas senhas que eu fui lendo ali, eu falei, Deus, eu preciso compartilhar isso com eles. E cara, quando essa mulher ela fez esse ato, foi um ato profético, foi um ato que eu falei, cara, Jesus ele fala bem assim, ei, quando pregarem o meu evangelho vão falar dessa mulher. E não é à toa que a gente está falando dela hoje. Sabe, talvez ela nem imaginava que ela ia ser tão famosa. Ela fez aquilo ali porque ela entendia a honra. E além disso, o texto continua dizendo, e ela fez isso para me preparar para o sepultamento. O sepultamento de Jesus, mesmo sem ele ter tudo aquilo que ele teve, ele ganhou tudo. E o sepultamento de Jesus foi um sepultamento de gente rica. Sem as pessoas saberem, ele foi preparado com o melhor frasco, ele foi levado com as melhores vestes, e ele ficou num jardim que ele não tinha pago. Ele ficou num túmulo que não era dele. Alguém emprestou para ele. E sabe por que emprestou? A palavra de Deus diz que emprestou. O cara não deu porque ele sabia que Jesus não ia ficar ali. Sabe, então tem coisas na nossa vida que a gente vai começar a desfrutar.
da generosidade de outros, e a gente vai desfrutar da nossa generosidade. Quem recebe é aquele que tem dificuldade para dar, mas aquele que dá é porque ele entendeu um fluxo de Deus. Passa na mão dele, ele dá. Passa na mão dele, ele dá. Semana passada, eu estava lá no curso que eu falei para vocês, eu estava com um relógio que eu comprei, e foi um relógio que eu conversei com a Gia, eu falei, amor, eu vou comprar aquele relógio. Nossa, esse relógio falou comigo, Jeová está bradando, aleluia. Amor, você sonhou também ou fui só eu que sonhei com o relógio? Não, amor, não sonhei. Não, então ora mais, amor, você que está orando pouco, eu preciso comprar um relógio. Cara, depois que eu comprei o relógio, coloquei no braço, dei 4, 5 rolês do Espírito Santo, 6, 7 meses atrás. Esse relógio não é teu. Eu falei, está amarrado? Para trás de mim, Satanás? Está de sacanagem? Corri tanto para comprar o relógio, agora, esse relógio não é teu? Como assim? Não, esse relógio não é teu. Eu falei, não, tá brincadeira. Eu falei, eu paguei por esse relógio, eu suei por esse relógio. Não, esse relógio é de outra pessoa. Passou 6, 7 meses, eu estava lá no negócio, daqui a pouco, pá, não sei o quê. O Espírito Santo falou bem assim, o relógio é para o cara que está do teu lado. Eu falei, Deus, eu nem conheço o cara. Né? Não, o relógio é para o cara. Deus, o cara nem é tudo aquele negócio lá para eu chegar e fazer a frente com o cara e tal. O cara nem vai me postar, o cara nem vai me remarcar lá. Não, é dele. Quando chegou no final do rolê lá, eu falei, cara, Deus está mandando eu te dar esse relógio, assim, 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 assim. O cara olhou assim, ele falou, mano, eu fiquei olhando o teu relógio todos os dias, mas eu não quis falar. Falei, mano, é de Deus, então é teu. Cara, quando você entende que aquilo que Deus te abençoou é para você abençoar os outros, a bênção ela não para em você. Você não vira um poço, você vira uma fonte. Amém? Quantas fontes nós temos aqui? Cara, você quer ser fonte? Traz o pessoal para vir aqui no Be The Church na quarta-feira também. Ei, a gente vai mudar essa cidade porque a gente está entendendo algo que muitas pessoas não entenderam. A gente está entendendo que a gente é influente em Curitiba, existe algo no nosso coração que a gente vai sim mudar Curitiba. E isso vai refletir para o Paraná, para o Brasil, para a América Latina, para as nações. Amém? Otto, eu tenho chamado, ano que vem a gente já tem uma viagem para o Paraguai marcada. Se você quiser e você tem chamado, vem junto. Otto, eu tenho chamado para ir para a Bolívia, a gente vai para a Bolívia também. Daqui a pouco a gente, cara, vamos para São Paulo, não sei, cara, aquilo que Deus colocar no teu coração, um dos nossos pilares é sonhar com os sonhadores, dream with dreamers. A Isa falou, Otto, eu quero dar um workshop, eu falei, fechou. Ela só vai trazer os caras top para dar workshop sobre criatividade. O Rafa vai dar um workshop sobre fotografia, o outro maluco vai dar um workshop sobre finanças, sobre como você cuidar das suas finanças. Por quê? Porque se a gente não preparar a igreja para viver aquilo que Deus tem para nós, o diabo ele vai montar ali no governo e ele vai ficar mandando, e daí a gente vai ter que obedecer. Cara, a gente veio para reinar, e reinar é aquilo que está escrito no primeiro capítulo da Bíblia. Ei, eu fiz vocês para vocês governarem, multiplicarem e sujeitar a terra. Multiplique pessoas na fé também, tenha filhos na fé. Eu não sou casado, então multiplica pessoas na fé. Deus ele te chamou para algo maior. Ele não te chamou só para você compartilhar mensagens no YouTube. Ele não te chamou para você só compartilhar as coisas do Be The Church, mas compartilha. Ele não te chamou só para isso. Cara, Ele te chamou para algo maior, e se você não consegue ver algo maior, vem conversar comigo, vem conversar com os builders, conversa com o teu pastor, porque a gente consegue te mostrar algo que às vezes você não está vendo. Não é soberba, não é prepotência. Se você não vê potencial em você, eu quero te falar, Jesus vê potencial em você. Ele vê que você sim pode mudar uma nação, que você sim foi chamado para ser aquele que clama como uma voz no deserto, para anunciar o ano agradável do Senhor, para dar vista aos cegos, para fazer paralítico andar, para fazer o reino de Deus se cumprir na terra. Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus. E para finalizar, eu queria falar sobre a quarta casa. E essa quarta casa foi o que mexeu comigo. João 2,19 diz assim: Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Falei, como assim? Se você continuar lendo ali, você vai saber que Jesus estava falando sobre o templo de Salomão.
E os caras falaram, não, você é muito soberbo, você é muito prepotente, você se acha o cara. Não é isso. É que se vocês destruírem esse templo, eu reconstruo em 3 dias, porque na sexta-feira eu morro e no domingo eu ressuscito. Ele ressuscitou para que você fosse templo do Espírito Santo. Ei, ele desafiou os caras, porque ele sabia que ia quebrar aquele templo. Deus não deixou Davi construir um templo, para que Jesus pudesse construir um templo em você. Essa é a casa principal. E olha que interessante, se você vai lá para o Antigo Testamento, fala assim, a glória da segunda casa é maior do que a da... E durante muito tempo eu falei, cara, a glória da igreja primitiva, agora tem a glória da igreja contemporânea, da igreja moderna. Não, a glória do primeiro templo de pedra não se compara com a glória do templo de carne, a glória que habita em você. Porque existia uma glória no Antigo Testamento que era de fora para dentro, e agora existe uma glória que é de dentro para fora. É essa glória que habita em mim e em você. Então a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, se existe uma glória na segunda casa, existe uma glória no templo que sou eu, o templo do Espírito Santo. E se eu sou o templo do Espírito Santo, eu começo a entender que Cristo em mim, Cristo na casa, Cristo no templo de carne, é a esperança da glória das pessoas lá fora. Aplauda Jesus. Ei, é esse Jesus que a gente serve. Se eu te apresentasse outro Jesus, eu não sei qual Jesus, qual Deus, você que está me assistindo na internet, eu não sei qual Deus que te apresentaram, mas o Deus que eu tenho para te apresentar, é um Deus que faz você reinar hoje em vida, é um Deus que entra na casa do pecador, é um Deus que deixa a mulher lavar os pés dele, é um Deus que ele é inclusivo, mas não permissivo, ele é um Deus que ele recebe todos, mas quando você chega diante de Deus, e abre o seu coração para ele, tenha certeza que ele vai mudar a tua vida, a tua história, a tua família. É esse Deus que nós servimos. E daí olha que interessante, 1 Coríntios, só para você ter um embasamento, vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em você? Pessoal, um confronto interno meu, tá? Durante muito tempo, nada contra, colocaram como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E daí o Espírito Santo, ele era o último, ele era o terceiro, mas não é isso. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três ombro a ombro. Do mesmo jeito que Deus, ele desceu e fez a terra, Deus Filho desceu e salvou você, e Deus Espírito Santo vem e habita em você, você precisa entender que os três, eles têm grande importância na sua vida. Tem pessoas que falam assim, não, Pai, me perdoa. Cara, Deus, ele vai te perdoar, mas ele já estava com você quando você pecou. Deus, me ajuda a fazer isso. Ele já está do teu lado, é só olhar para o lado e perguntar como que você vai fazer. Porque um Deus, ele veio para preparar a terra, outro Deus, ele veio para te consolidar e dar a terra, o terceiro veio para você marchar e caminhar com ele sobre a terra. É esse Deus. E por que você faz isso hoje? Porque Cristo em nós, ele vive em você, é essa casa agora. Jesus in this house. Amém? Ele está na sua casa, ele está em você, você é um templo do Espírito Santo, ele não vai se afastar com você, a única diferença é que, às vezes ele vai se entristecer com você, do mesmo jeito que aquela mulher, ela quebra um vaso, ela quebra ali o que ela tinha de mais precioso, e ela sobe um cheiro suave, as suas atitudes, sobe como um cheiro suave para o Espírito Santo, e daí daqui a pouco, Deus ele faz como ele fez com Estevão, em Atos, e Deus ele levanta, ele fala, cara, tem alguma coisa cheirando bem, cara, tem alguma coisa cheirando bem, e ele olha e fala, Estevão, cheio de graça e poder, e quando Estevão ele morre apedrejado, Deus ele olha dos céus, ele fala bem assim, ei, esse é meu filho, ei, vem comigo, vem para a minha glória, você não passa dor nenhuma,
E sabe como que Estevão morre? Ele morre pregando o evangelho puro e simples. E quem estava ouvindo ele? Paulo, que na época era Saulo. A primeira semente depositada na casa, no templo de Saulo, foi de Estevão. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca torna vazia. Às vezes você vai começar a falar de Jesus para alguém, e aquela pessoa no momento ela vai falar, beleza, valeu. Só que daqui a pouco aquilo ali começa a fazer alguma coisa que você não tem poder. E se fosse sobre eu convencer vocês, eu ia ficar aqui a noite inteira e eu não ia convencer vocês. Mas como é o Espírito Santo que fala no seu coração, que é Espírito, é Ele que convence. Porque Espírito fala com Espírito. Então Ele está falando diretamente no seu coração. Aquilo que você precisa, eu preciso mudar e eu não sei como, creia. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, ele flui através da sua vida, através da casa do Espírito Santo que é você. E daí você começa a entender o porquê você começa a cuidar algumas coisas na sua vida. Você começa a ver porque você não vê algumas coisas. Você começa a ver porque você não vai ingerir algumas coisas. Você começa a perceber porque você não fala algumas coisas. Porque simplesmente você mudou de mente, você não vai viver mais aquele evangelho que, não posso falar palavrão. Não é que você não pode falar palavrão, é que o teu lifestyle não é falar palavrão. Não é que você não vai beber, encher a cara e usar droga, é que o teu lifestyle não é fazer isso. E é isso que a gente precisa começar a entender. E daí a galera vai começar a falar, tem uma galera ali na Batel, que os moleques não são igreja. Os moleques, eles não têm uma igreja. Os moleques, eles são uma igreja lá fora. E eu quero falar para você hoje, nós não somos um movimento de desigrejados. Nós somos um movimento que acredita na igreja, mas nós acreditamos que nós podemos fazer um movimento junto com a igreja e maior que a igreja, porque Jesus, ele não abriu nenhuma igreja, mas ele falou bem assim, vocês precisam ter comunhão com os santos. E eu falando essa semana com o pastor Piragini, falando com o pastor Carlinhos da IEQ, falando com alguns pastores, eu falei, eu não estou aqui para fazer um movimento de desigrejados, pessoas que estão magoadas com a igreja, eu estou aqui para fazer pessoas se reapaixonarem para a igreja, mas para ela se reapaixonar pela igreja, ela precisa conhecer Jesus na sua real performance, sem nenhum filtro, Jesus sem filtro. É o Jesus verdadeiro que você precisa conhecer, porque às vezes a pessoa coloca um filtro em Jesus, para você achar ele mais bonitinho e acaba estragando. Cara, nós estamos aqui para ajudar você a florescer em Curitiba. Eu tenho pastor, o meu time tem pastoreio, os builders têm pastoreio, você precisa ter um pastoreio, mas se você quer movimentar hardcore, vem e cola no Be The Church. Essa é a ideia, é você entender que existe algo em você, e nós como corpo, porque aqui tem mais de uma igreja, isso aqui para mim sim, é um corpo que anda em unidade, e não a gente ficar falando mal de uma igreja, ficar falando mal de um pastor, eu não estou aqui para descer a lei em ninguém, eu estou aqui para unir a igreja, porque o nosso ministério é da reconciliação e não da divisão. É isso que nós precisamos mostrar, por uma geração que às vezes não acredita em nós. Não, eles são jovens, cara, ninguém despreza a tua mocidade, mas se você tem a visão alinhada com aquilo que Deus ele tem para você, com certeza você vai pregar as nações, você vai fazer discípulos e você vai mudar a história daqueles que estão ao seu redor. Creia naquilo que Deus ele depositou na sua vida, creia naquilo que Deus depositou no templo do Espírito Santo. Nós somos um movimento, nós somos um ministério para servir a cidade. Nós somos um ministério que nós queremos ir e fazer um movimento ali com as crianças, fazer um movimento no orfanato, fazer um movimento no hospital. Nós queremos estabelecer o reino de Deus na terra, porque aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E nessa caminhada eu vejo várias pessoas que estão buscando o reino de Deus e as coisas estão sendo acrescentadas. Eu falo, cara, isso é fruto daquilo que você vem buscando em Deus, porque aquele que busca no mundo vai ter a recompensa do mundo, mas aquele que busca de Deus vai ter a recompensa de Deus. Aquele que serve a Deus não precisa servir ao dinheiro, mas aquele que serve ao dinheiro, para ele não serve Deus. E a gente precisa começar a mudar a nossa mente. A gente precisa começar a caminhar como reis e sacerdotes, assim como fala em Apocalipse 1. Nós precisamos andar como mais do que vencedores, assim como fala em Romanos. Nós precisamos andar como justos, santos e redimidos,
Se você buscar nos 4 evangelhos, Jesus ele vem para restaurar a casa. E a casa que estava pecaminosa, a casa que estava injustiçada, a casa que estava suja, ele vem para limpar. Eu não sei como está a tua casa hoje, a tua casa física. Eu não sei como está a tua casa espiritual. Mas se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa alinhar a sua mente, o seu coração em Jesus. Jesus in the house. Se ele entrar na tua casa, tudo ao seu redor vai mudar. Amém?